Feliz Ano Novo Criativa! No vídeo de hoje estarei mostrando como eu faço essa mochila. Dessa forma você pode economizar no material escolar dos seus filhos e até mesmo fazer uma renda extra. Eu comecei fazendo para o uso da minha filha e após começou a surgir encomenda. A parte externa da mochila vai ser o tecido da sua preferência. Por dentro eu usei percal, é um tecido bem maleável e bem legal de trabalhar. 2 zíperes de 50 cm destacáveis, um zíper simples de 20 cm, 2 reguladores de alças, 1 metro de alça de nylon, Matselé Bamber quadriculado 5 por 5 cm. E bora para o nosso projeto! Eu começo medindo a peça de inspiração, transfiro para o tecido, dou a todo o formato que tem na minha peça de inspiração no mesmo formato do tecido. Nessa parte eu vou mostrando o corte da parte frontal e traseira da nossa mochila. Eu dobro ao meio e depois eu venho com um prato para fazer aquela parte redondinha na ponta. E esse é o resultado. Após eu venho medindo a lateral da nossa mochila. Eu vou cortar toda a circunferência da nossa mochila. E aí depois eu vou dividindo em partes, eu deixo sempre uma medida a mais. Posteriormente eu vim já cortando o bolso, que se divide em uma parte superior, que seria a tampinha, e a parte frontal, e depois a parte de cima do bolso e de baixo são a mesma medida. Para fazer a parte redondinha do nosso bolso, eu venho com o copo marcando as pontinhas e aí eu recorto. Essa dica vale seu like. A nossa peça de inspiração tem uma alça curva, só que eu não vou copiar esse modelo, porque eu creio que vai dar mais trabalho e não vai fazer tanta diferença no nosso produto final. Então eu vou fazer uma peça reta, assim como eu estou mostrando aí, a alça que eu já tenho cortada. Costurando vai fazer o mesmo efeito do que a alça curta ou até mais bonito. Se você acompanha esse vídeo até agora, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Refiz todos os cortes que eu mostrei até agora na manta para estruturar a nossa mochila. Venho prespontando no formato mesmo da manta de 5 por 5 centímetros para unir ambas as partes e dar esse efeito bonito, né, quadriculado em nossa mochila. Isso vai também te ajudar a fazer costuras retas. Esse guia que tem aí na manta vai te ajudar a fazer as costuras retas e te ajudar no processo do aprendizado da costura, assim como eu também aprendi. Eu comecei criando mochila para minha filha, sem pretensão de vender. Após isso, as pessoas começaram a me encomendar. Faça você também. Dá uma olhada nesse efeito no tecido. Agora sigo para o bordado, que é uma solicitação da minha cliente. Ela escolheu essa bonequinha, né, que está sendo bordada aí. É muito importante ressaltar que o bordado ele faz um diferencial nas minhas produções. Isso atrai também novas clientelas. Mas se você não tem uma bordadeira, não se intimide. Comece com o que você tem. Eu comecei com agulha e linha, costurando na mão e consegui atrair clientes pelo que eu produzia para mim. Dá uma olhada de como ficou o nosso bordado. Você compraria uma mochila com esse bordado personalizado? Comente aí, quero ver a sua opinião. Logo em seguida, eu dobro a parte frontal da nossa mochila, coloco um alfinete para dar um guia onde nós vamos colocar o bolso. Posteriormente, já com o bolso estruturado e bordado, eu venho fixando, né, a parte inferior, a parte frontal do nosso bolso. Costuro da mesma forma a parte superior e logo após eu venho colocando o forro para dar um bom acabamento na nossa mochila e logo em seguida fixo o zíper. E dá uma olhada de como ficou todas as peças para compor a nossa mochila. A cada recorte da bolsa também é recorte do forro, mas logo em seguida mostra esse processo. Eu começo unindo a parte frontal ao fundo da nossa mochila. Eu gosto muito de dar costuras reforçadas, é muito importante fazer isso. Eu coloquei ponto 3 na minha máquina porque são muito volume, né, de tecido. E aí eu já vou mostrando como é que eu vou confeccionar a parte lateral. Eu repito sempre o processo de costura, tá? Para reforçar e ter certeza de que a nossa mochila vai ficar muito resistente.
Aí já termino de colocar a parte lateral e o fundo da mochila. Para preparar a traseira, eu começo trabalhando nas alças, que seria dobrando essa peça no meio, costurando, e aí depois eu dou um acabamento com o tecido escolhido que combine com a nossa peça, claro. Olha como é simples, eu só costuro e depois eu já venho com o acabamento do tecido escolhido, que foi um viés que eu cortei 5 centímetros, e depois eu venho fixando nas pontinhas. E esse seria o resultado da nossa alça. Criei também um puxador para colocar entre as nossas alças. Para fixar a alça de nylon, eu fiz esse corte, um quadrado com a pontinha um pouco retangular, fixo e desaverso. Essa seria a terminação para colocar a fita de nylon, a alça de nylon. Eu deixei no geral na alça de nylon 40 centímetros para ficar um bom comprimento para a pessoa regular o tamanho da alça, assim como desejar. Deixar um pouco mais justo, um pouco mais frouxo, para ter uma boa liberdade para fazer esses ajustes. Já com a alça cortada, eu venho fazendo esse remate na ponta do nylon para evitar com que isso venha a sair posteriormente do regulador da nossa mochila. E esse é o visual da parte traseira de nossa mochila. Eu fixo agora as partes, que correspondem às alças, o puxador, antes de colocar na parte frontal de nossa mochila. E esse seria o visual. Se você está gostando, deixa seu like. Posteriormente, eu venho colocando a parte superior de nossa bolsa. Eu marco sempre o centro, para começar daí, não ter erro. E aí eu venho fixando a parte superior da mochila. Essa costura que você tá vendo ser feita aí, eu repito ela, tá bom? Para que venha ficar bem reforçada. É importante que essa mochila não seja só bonita, mas que também tenha um bom reforço nas costuras. E aí eu coloco todas as alças para dentro e logo em seguida venho fixando a parte dianteira da mochila em nossa parte traseira. E aí já estamos quase terminando o nosso projeto. Se você está até agora assistindo esse vídeo, comente de que cidade nos assiste para que eu venha saber o alcance desse vídeo. Olha como já está pegando forma a nossa mochila. Nessa etapa, nós vamos começar a fixar o zíper na nossa mochila. Esse zíper é destacável, eu acho bem mais fácil para trabalhar. Fixo o zíper, depois eu venho arrematando ele. Posteriormente eu venho para a parte interna, que seria o forro, e aí eu já estou com o zíper do bolsinho interno fixado e eu venho colocando um acabamento com tecido da parte externa de nossa mochila. E isso serve para também dar um detalhe a mais, para que o cliente venha ver um pouco mais de capricho no trabalho. Mas se você não quiser, não precisa fazer. Mas eu acho que fica um diferencial. E ainda trabalhando na parte estrutural da nossa mochila, eu gosto de botar uma camada de EVA no fundo da mochila. Eu costuro de um lado, costuro de outro, depois eu venho cortando o excesso, fixo o nosso forro e aí depois eu venho como se estivesse vestindo a nossa mochila, só que pelo avesso. E esse processo ele é totalmente meu. Eu não fiz curso, não cheguei a pesquisar a respeito. Eu fiz segundo a minha intuição, porque eu queria uma bolsa resistente e não queria gastar muito caro em materiais destinados à mochila. O próximo passo é pegar os reguladores, passar a alça de nylon por dentro e aí do jeito que eu tô dobrando aí, depois eu levo para a alça da mochila, fixo essas alças, eu faço um traço em cima com a reta, um traço embaixo, depois eu venho fazendo uma cruzinha e fecho esse traço. Fica um quadradinho com X no meio, para fixar bem o nosso regulador na mochila. E faço isso, esse processo eu passo umas 2 vezes. Agora, criativa, cai para nós, olha que mochila maravilhosa.
Olha esse detalhe, esse acabamento. Vê se não vale a sua curtida, o seu compartilhamento. Se você deseja fazer para o seu consumo, faça e logo em seguida vão te pedir para vender. Agora, se já quiser fazer para vender, faça, se lança, porque você é capaz. Beijo e até o próximo vídeo.